Olá pessoas! Neste vídeo vamos fazer um aplicativo para consulta por CEP. É a minha desculpa para poder te ensinar a utilizar o UseEffect e o Axios. Então vamos falar do UseEffect. Vamos definir o que ele é, ver se precisa instalar e como é que a gente importa esse indivíduo. UseEffect é um hook do React. Para um pouquinho, vamos falar o que é hook, porque a gente não citou esse termo e é interessante você saber. Hooks são funções especiais do React que permitem adicionar funcionalidades como states, effects e references nos componentes funcionais. Vamos lá. Lá no começo, nos primeiros vídeos sobre React aqui do canal, eu citei que dava para fazer componentes de duas formas. Ou eram componentes de classe, ou eram componentes funcionais. No começo do React Native, era comum a gente querer utilizar a criação de componentes por classe, porque a gente conseguiria ter esses usos de estados, efeitos e referências de uma maneira bem mais natural, fácil de usar. E quando a gente fazia um componente funcional, a gente não tinha essa facilidade. Com o avanço do React Native, com as novidades das versões, foi introduzido o assunto hook. Esse hook é trazer para o mundo do componente funcional as mesmas facilidades de fazer uso de states, effects e referências que o tipo de componente de classe tinha. E é por esse motivo, pela criação desses hooks, que passou-se então a produzir aplicativos de React Native com componentes funcionais, porque ficou ainda mais fácil utilizar states, effects e referências com componentes funcionais, através desses hooks. Então o hook é uma função especial, são várias funções especiais, e a gente já mexeu com elas, a gente já usou o useRef, a gente já usou o useState, e agora a gente vai usar o useEffect. Esses três são hooks do React Native, beleza? Então vamos voltar. Então o que é o useEffect? É um dos hooks do React. Ele é usado para automatizar, criar ações automáticas quando o componente é exibido, ou quando ele muda de um valor, por exemplo, por um state, ou quando eu quero fazer uma busca de dados numa API externa. Todas as vezes que eu quero que algo aconteça de forma automática, baseado em alguma dependência, ou pelo menos que execute a primeira vez quando algo acontecer, eu vou fazer então o uso do useEffect programando dentro dele o que eu quero que faça e quando eu quero que aconteça. Beleza? Mais detalhes a gente vai comentar a sintaxe e vamos fazer o exemplo para você entender. Então vamos lá. Precisa instalar? Não precisa instalar. Faz parte do React, assim como o useState e o useReference fazia parte do React, esse também não precisa instalar. E então basta importar. Lembra que é da biblioteca React, não do framework. Então useEffect from React. Vamos discutir a sintaxe desse cara. A sintaxe é essa que está apresentada aí na sua frente. UseEffect tem uma função anônima dentro. A gente está fazendo uma arrow function. Tem um bloco que começa com o código que deve ser feito, o efeito que eu quero aplicar. Tem um return que tem um outro código a ser executado. E tem um dependências. Nossa, que código estranho, tá difícil de entender. Vamos brincar um pouco mais com esse slide. Vamos entender que o que fica dentro da arrow function principal são os códigos que eu quero que realize automaticamente. O que fica no segundo parâmetro do useEffect é as dependências. É quando o código deve ser executado automaticamente. Quem vai gerar o disparo automático desse efeito? Então é ali que vai colocar quem é a dependência. E por que está em conchetinho? Porque ele é um array de dependências. Eu posso ter mais de uma coisa a ser analisada para gerar a automatização desse código. Então ele é um array de dependências. Os valores que a gente vai colocar aí nesse array são, por exemplo, states ou props, que quando vão mudar de valor, quando a gente via código, fizer um set qualquer coisa, muda o valor do state, automaticamente esse efeito é aplicado. E se eu quiser que algo aconteça pelo menos uma vez, né? Apenas uma vez, assim que a tela abrir, assim que o componente for executado, aí eu ponho esse array de dependências vazio, ou seja, não tem dependências, roda aí. Rodou o aplicativo, chamou o componente, pronto, já roda a primeira vez esse efeito. Legal? Então a gente tem o efeito propriamente dito, que é o que eu quero que aconteça, e a gente tem o array de dependências, que é quando esse efeito será disparado de forma automática. Legal. Mas vamos prestar atenção num detalhe. Dentro ainda do arrow function,
junto com o código do efeito a ser realizado, tem um return. E eu queria comentar esse return porque ele é difícil de entender. Esse return não é um simples volte para quem me chamou. Não é um return tradicional. Ele é um return que não retorna e sim é uma função de clean up, uma função que vai limpar o efeito. Então o React executa em dois momentos esse return. Antes do próximo efeito rodar, que é quando você muda o valor da dependência. Então aconteceu a mudança da dependência, vai disparar o efeito. Espera aí, deixa eu limpar o efeito que está em execução, que está executado anteriormente, para começar novamente. Ou quando o componente é desmontado, quando eu tiro ele de tela, ele não faz mais parte da tela da aplicação, então eu preciso parar esse efeito, eu também vou dar um cleanup, eu vou destruir essa utilização do efeito. Essa é a sintaxe do UseEffect, de maneira bem genérica e óbvio, a gente precisa pôr a mão na massa para entender realmente o uso desse cara. Nesse primeiro exemplo eu vou fazer algo bem simples, só para você entender essa sintaxe, depois a gente vai fazer o programinha da consulta de CEP, que aí é bem mais complexo. Legal? Bora lá! Ok, para a gente poder fazer o nosso primeiro teste aí de UseEffect, simples, né? Vamos fazer uso desse aplicativo aqui que eu já deixei a interface pronta, bem simplificada. Vamos só bater o olho aí para ver o que está acontecendo. Eu coloquei lá, dentro da área do app, um Safe Area View, para não passar por cima dos dados da barra de status do próprio celular. Coloquei lá um text que tem um númerozinho 0 dentro, está formatado com a classe tempo, e uma view com uma classe de estilo linha, para poder colocar os elementos um ao lado do outro, dois botãozinhos, botãozinho de título iniciar e botãozinho de título resetar. A ideia aqui desse exemplo bem básico, que nem precisaria ser feito com o UseEffect, é só para você entender o uso do UseEffect, é fazer um contador. Quando o cara clicar no iniciar, eu quero que esse número suba de 1 em 1 segundo, e quando eu mandar resetar, eu quero que ele volte a 0 e pare. Se o botão iniciar estiver ativo, eu posso também apertar ele novamente para parar sem limpar, sem voltar para o 0. Então vai ter o pause. Legal? Então tem o iniciar, o pausar e o resetar, todos eles aí baseados nos usos dos botões. Os estilos estão aí, fica à vontade de copiar, pode fazer sem estilo, só para fazer o teste. Vamos brincar aí. Para começar a brincadeira, eu quero dizer que esse zero que está na tela não vai ser zero, vai ser um state, o state que representa os segundos que eu vou rodar. Então vamos fazer o importação, o import do meu useState, que a gente já usou várias vezes nos vídeos anteriores, e ele faz parte do React. Isso aqui é um hook do React para poder usar estados de forma bastante simples dentro do universo de componentes funcionais. E como é que declara? Const arrayzinho com duas coisas dentro e o useState com o valor padrão inicial. Eu vou chamar de segundos o meu state, portanto 7 segundos é a função que controla a mudança do valor desse estado, e eu quero começar com o valor 0. E este 0, que é o valor inicial, é o que eu quero mostrar nessa text. Portanto, tire esse 0 daqui e põe o nosso state segundos para ser exibido. Legal? Ctrl S para rodar. Está refazendo aí o refresh da tela do aplicativo. E o 0 continua na tela, porque é o 0 agora que é do state. Legal. Agora eu quero criar o evento de iniciar. Eu quero fazer o onPress do botão. Então vamos fazer aqui um onPress. E esse onPress vai chamar uma função. Então eu poderia chamar aqui de iniciar. E aí eu crio a funçãozinha aqui em cima. Function iniciar com seu corpinho para fazer a mudança do valor do state. Então 7 segundos. Eu quero que mude o valor dos segundos. Tá claro o que eu estou dizendo? Seria assim se eu não quisesse usar effect. Então, vamos agora fazer o uso do effect para que você entenda o que vai acontecer. O que eu quero fazer na hora de fazer o clique do botão não é impactar numa função que vai alterar os segundos. Eu quero que isso aconteça automático. Eu quero que o useEffect faça para mim. O que eu quero mudar é o estado da situação do temporizador. Ele vai estar rodando, ele já está iniciado ou ele não está iniciado. E baseado na informação do estado está ligado ou desligado, é que as coisas vão acontecer de forma automática. Então vou precisar de mais um state. Esse state vai ser a informação do está rodando ou não está rodando. Então vamos fazer um conchetinho, vamos colocar o useState e vamos colocar o valor padrão. O carinha, então, eu vou chamar de rodando, tá? Ou executando, põe o nome que você achar mais bonitinho aí. Vamos chamar de rodando. E eu vou dizer que não está rodando no começo, ele está parado.
Legal? Quando eu apertar o iniciar, eu posso sim fazer a função iniciar para dizer então que o rodando agora está ativo, mas não vou gastar uma função para isso. Vou fazer direto no arrow function aqui. Ó. Pressionou o onPress, função arrow, e eu já vou tomar ali a atitude que eu quero. A atitude que eu quero é mudar o estado do rodando para o contrário do que ele está. Se ele está rodando, ele vai ficar false, e se ele está false, eu quero que fique true. Então eu vou negar o estado atual. Tudo bem? É um booleano simples, tá? True ou false. Então ele começou como false, na linha 9, e se eu clicar no botão iniciar, linha 16, eu estou dizendo, olha, se você vale falso, então você é não falso, portanto true. E se você é true, está na hora de fazer, então, alguma coisa acontecer de forma automática, com o useEffect. Legal? Mas vou brincar também um pouquinho com o título desse botão, porque já que ele vai servir para duas coisas, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Ó. Vou abrir a chavinha, vou pôr o iniciar dentro da chavinha, e eu vou fazer um operador ternário para questionar se está rodando ou não. Se o state rodando estiver verdadeiro, ele está rodando, então o botão deveria ter um pausar. E se ele não estiver rodando, aí sim ele é iniciar. E com isso eu vou ter a troca do valor do texto do botão, baseado na execução desse state. Bora testar? Vamos apertar o iniciar. Veja que o botão mudou para pausar, e se eu clicar de novo, ele muda para iniciar. Já está dando certo o recebimento inicial do false, já está dando certo ao clicar alterar para o inverso do booleano que ele está atualmente, e baseado nessa informação nova, trocar o texto do botão para pausar ou iniciar. Mas o que eu queria que acontecesse também, e aí por conta de ter apertado no botão e mudado a situação do estado de execução do meu contador, eu quero que automaticamente, porque eu mudei o status do rodando, que ele faça efetivamente andar os segundos ou parar os segundos conforme essa situação, conforme essa dependência. E aí sim a gente vai usar o useEffect. Tá, vamos puxar ele aqui em cima, ele precisa ser declarado também. useEffect. Então agora eu vou criar o useEffect usando aquela sintaxe básica para a gente entender como é que ele funciona. Então, useEffect, parênteses. Primeiro parâmetro, função anônima ou função arrow, que tem a responsabilidade de realizar o efeito. Segundo parâmetro, o array de dependências. E assim se conclui a estrutura mínima. Então, dentro deste indivíduo vai ser o efeito, dentro daqui serão as dependências. A dependência é o state rodando. Então, rodando, se mudar o seu estado de true para falso, de falso para true, dispara o efeito de forma automática. Lembrando que depois de fazer o efeito, é sempre importante ter o limpeza, o cleanup. Então, retorne uma função arrow que toma uma atitude. Pode ter um corpinho aí com mais de uma atitude a ser executada. Aqui é a limpeza. Vamos ao efeito. O efeito que eu quero é, bom, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de intervalo de tempo. Intervalo é um nome bom, começa nulo. Agora eu quero fazer um set interval somente se estiver rodando. Então, se essa mudança que foi causada de forma automática aí na chamada do useEffect, se causou o rodando ser verdadeiro, eu quero que ele faça algo. Se ele for falso, eu quero que ele faça outro algo. Se ele não estava rodando e passou a estar rodando, então eu vou criar neste intervalo um set interval do JavaScript, tradicional de sempre. E esse set interval vai alterar de 1 em 1 segundo o valor dos segundos para um novo valor. Vou pegar o valor atual do state e vou mandar fazer uma continha de atual mais 1. E com isso vai ficar atualizando de 1 em 1 segundo. Agora, se a mudança do estado rodando foi transformado para false, eu vou cair no else. No else, eu quero parar o intervalo, eu quero que o set interval pare. Mas eu só quero que ele pare se for diferente de segundos igual a zero. Então, se segundos é diferente de zero, vou até pôr por igualdade numérica aqui também, para ficar bonitinho. Eu quero limpar o intervalo, salvo na variável intervalo. Então, se mudou para true, ativa o set intervalo de 1 em 1 segundo. Se mudou para false, limpa o intervalo, pare.
Mas pare somente porque o segundo zero é diferente de zero. Tá lá, estou no 14. Então, estou no 14 para. E o que o return vai fazer aqui? O que é esse processo de limpeza? Eu quero garantir que toda vez que vai começar de novo o efeito, que não exista já um intervalo rodando, porque senão eu vou ter intervalos concomitantes. Vai mexer nos segundos de forma múltipla. E aí vai ficar feio. Então vamos mandar limpar. Clear intervalo do intervalo. Beleza? Então, de forma automática, o useEffect vai ficar olhando para o rodando. Rodando mudou, dispara. Imediatamente. Legal? Vamos salvar e vamos fazer o teste. Nosso valor inicial é 0 segundos. E agora eu vou apertar o botãozinho e vamos ver o que acontece. Começou a rodar o número está rodando. Agora eu vou apertar o pausar, ele vai mudar o rodando, o state para false, porque o número não é 0, vai mandar parar. Legal? Parou. Por que a gente fez o cleanup nesse exemplo? Porque, olha, se eu apertar no iniciar e eu clicasse no iniciar de novo, eu estaria criando 2 intervalos e, na verdade, eu só quero criar um. Legal? Então, está funcionando o meu iniciar e o nosso pausar, e ele funciona automaticamente quando o estado rodando muda. A dependência desse useEffect é essa. Show. Vamos concluir só fazendo o botão de reset, porque a gente não fez. Botãozinho de reset. Vai ter um onPress. Vou chamar o resetar. Resetar vai ser uma função que eu vou criar aqui. Function resetar. E o resetar efetivamente seria dizer, olha, você não está mais rodando, para de rodar. Então, rodando agora é falso. Você não é mais para estar rodando. E volte os segundos para o zero, porque eu quero começar resetadinho, inicializado do zero. Show? Então, se eu apertar o resetar, ele zera. Se estiver rodando e eu mandar resetar sem pausar, ele vai parar a execução, set rodando false, o useEffect para, e o valorzinho volta para zero. E fica paradinho. Show? Então tá aqui um exemplo simples de useEffect, que não faz nenhum tipo de pedido externo, é só para controlar a execução automática quando um state muda de valor. Agora, vamos falar do Axios. O Axios é uma biblioteca do JavaScript, portanto não é exclusiva do React, nem do React Native. Ele é JavaScript. Esse Axio ele foi criado para substituir o fetch. Então, se você tem conhecimento do JavaScript básico, você já sabe, então, que existe uma forma de fazer requisição assíncrona chamada fetch. E o Axios é uma melhoria desse fetch para o universo do JavaScript, que pode ser usado no front-end dentro do React e do React Native, React para sites e React Native para mobile, tanto quanto para back-end se você estiver fazendo uma aplicação que roda back-end Node.js. Então o Axios pode ser usado nessas circunstâncias. Ah, Fred, mas eu posso usar o Axios no meu site comum com JavaScript básico? Não, não pode. Tá? Ele tem que ser rodado ou em React, React Native ou em Node.js. Se você vai fazer no site, use o Fetch, que está mais do que bom. Ele é excelente, dá para usar numa boa. Agora, por que criaram então o Axios se o Fetch já existia? Então criaram porque eles quiseram dar uma melhoradinha de sintaxe, uma facilidade um pouquinho maior na digitação do comando no universo do React Native. Já que eles estavam mexendo, por que não dar uma cutucada, né? Então o Axios não é nativo do React Native, vai ter que importar. Mas antes da gente falar disso, vamos entender o que é efetivamente o Axios e o que é, então, efetivamente o Fetch, porque já que o Axios está vindo para substituir o Fetch no mundo do React Native, a gente precisa saber que diabos é isso. Então vamos lá. Quando eu falo de Fetch em JavaScript ou Axios em React Native, eu estou falando de requisição assíncrona. É a vontade de ir para algum lugar online, pedir alguma coisa ou mandar dados para aquele lugar para que algo aconteça. Então a gente vai fazer requisições HTTP, que podem ser GET, POST, PUT, DELETE. Maior detalhe sobre isso num vídeo exclusivo sobre criação de APIs. Possivelmente a gente vai criar essas APIs na playlist de PHP. Tá? A gente vai se utilizar de uma API pronta aqui, que já existe, é pública. Mas entenda que a gente vai discutir esse assunto em outro momento. Hoje você só precisa entender assim. Ó. Eu posso usar o Axios para fazer pedidos, e esses pedidos, chamados de requisição, podem ter métodos diferentes de requisição.
get, post, put, delete. Get é para a gente fazer consulta, buscar dados, post é para a gente gravar dados, put para a gente alterar dados e delete para a gente excluir dados usando APIs. Show? Então a gente vai usar aqui no nosso exemplo o get para fazer consulta de CEP. A gente vai pôr o CEP e retornar com o endereço, mas então a gente vai usar o Axios para fazer essa requisição. E essa requisição então vai vir para mim e os dados estarão disponíveis para uso. Show? Vai ficar mais claro na hora da sintaxe e na hora da utilização, mas está aí o conceito geral. Precisa instalar? Precisa. Ele não faz parte, então, da brincadeira. Então você vai usar o npm install e vai escrever Axios, e ele vai fazer a instalação do pacotinho, e aí a gente vai ter que importar dentro do universo do nosso aplicativo com import Axios from Axios. Nota que não tem as chavinhas, porque ele é o único elemento que eu posso importar dessa biblioteca, desse local que a gente fez a instalação. Então, já que ele é um export default, a gente não põe chavinha, põe só o nome do objeto propriamente dito. Legal? Vamos para a sintaxe? A sintaxe dele é assim, ele lembra bastante a versão do Fetch ES6, mas se você não sabe nem do que eu estou falando, não tem problema, vamos entender o Axios do jeito que ele está aí. Então, vamos colocar aqui os comentários gerais. Eu começo com a palavra axios.get, e aí dentro do parênteses eu passo a URL da API que eu quero consumir, que eu quero utilizar. Esse .get é a referência de qual dos 4 métodos que eu vou utilizar. Se eu vou fazer consulta, se eu vou mandar dados, se eu vou alterar dados ou se eu vou excluir. Então eu estou pedindo para consultar usando o Axios naquele endereço de URL de API alguma coisa. Essa API vai me devolver uma resposta. Então, .then. Então, já que é uma requisição assíncrona, por que ele tem esse então, esse then? Porque eu vou fazer o pedido, mas não quer dizer que a resposta veio imediatamente. Eu estou consumindo isso de um site externo, eu estou consumindo isso de uma outra URL. E eu preciso então ter uma resposta, uma ida, um tempo de processamento e uma resposta. Pode demorar um pouco. Então esse then garante que eu vou ficar esperando essa resposta. E aí, dado que essa resposta chegou, está aqui representada pela variável response, dentro desse response, que se você quiser estudar mais sobre requisição assíncrona, ele é um promise do JavaScript, mas dentro dessa resposta existe dentro dela a resposta efetiva da API em formato JSON. E ela está disponível na propriedade data. Então, para poder ver os dados que essa API me devolveu, eu vou usar a resposta.data, ou seja, os dados que vieram em formato JSON como resposta da API. Caso dê algum problema nesse pedido, quando chegar a resposta dessa promessa, dessa promise, se deu erro porque o servidor está fora do ar, se deu erro porque eu não passei os dados necessários para a consulta, qualquer que seja o problema que acontecer nessa comunicação do pedido, ele vai gerar uma exceção de forma automática, caindo então no catch. O catch é o que eu vou fazer quando acontecer o problema, eu pego o erro, eu pego o problema, coloco os dados do erro dentro da variável erro, e a partir dessa conclusão de definição de que houve um problema, eu posso então tratar esse erro. Tratar esse erro pode ser mostrar a mensagem na tela, como eu estou pondo aí no console error, pode ser redirecionar para um outro componente, ou renderizar um outro componente de tela, ou sei lá, fazer qualquer coisa que eu queira para indicar para o usuário, o que você pediu não deu certo, tenta de novo. Show? Então, estruturalmente é assim. É uma coisa só. Isso aqui podia estar tudo numa linha, tá? E a gente quebra para leitura, põe o ponto .then na linha de baixo, põe o ponto .cat na linha de baixo, para ler melhor. Mas isso é uma única coisa, é um comandão sequencial, né? Primeiro é o exoget, depois o then, depois o cat. Você pode escrever numa linha só, mas vai ficar horroroso de ler. Legal? A sintaxe está aí, a gente precisa treinar esse cara, a gente precisa fazer uso dele. E para fazer o uso prático dele, aí sim vamos fazer o nosso exemplo de consulta por CEP. O que então você vai fazer para mim? Você vai lá e vai baixar o projeto, ou clonar o repositório do GitHub, que está com o link aí na descrição do vídeo. Baixou ou clonou, vai lá, abre o prompt, acessa a pasta do projeto, para que você possa instalar os pacotes de dependência. Ou seja, eu quero que você faça a instalação dos pacotes usando o npm install. Fez todas as instalações das dependências do projeto, aí eu quero que você abra ele no Visual Studio para a gente poder editar, e também não esquece de já executar o projeto e abre ele no emulador, chamando lá a letrinha A do Android.
Então roda um npx execute e manda começar. Então o nosso objetivo desse projetinho para exercitar o useEffect e o Axios é: o usuário vai digitar o CEP numa text input, a gente vai clicar no botãozinho, vai fazer uso do Axios para fazer a requisição assíncrona, vamos usar a API pública do ViaCep com BR, e esse ViaCep com BR vai me devolver um JSON com os dados completos do endereço, o logradouro, a localidade que é a cidade, o bairro, o estado. Todos esses dados estarão disponíveis a partir do CEP que eu digitar, e aí eu vou colocar esses valores em outros componentes text input para o usuário ver que a partir do CEP ele preencheu o endereço naquela telinha de cadastro. Vamos lá. Beleza? Eu já tenho aqui o projeto baixado no GitHub. Se você observar aqui os arquivos baixados, está tudo certinho. Falta só a instalação dos pacotes. Vamos fazer npm install, enter. Ele consulta lá o arquivo de package.json e faz a instalação das dependências dos componentes que a gente vai usar. Beleza, já podemos abrir no code. Então, code ponto, indicando a pasta atual. E está lá o nosso projeto aberto para trabalho. Antes da gente comentar o que foi feito aqui, o que você já baixou aí do GitHub, para a gente começar a programação efetiva do useEffect, acho que vale você entender primeiro que a gente vai consumir uma API, que você precisa conhecer essa API. O site viacep.com.br é uma API pública que não precisa de nenhum tipo de identificação para ser consumida. Ela é um web service gratuito que você põe o CEP de qualquer lugar do Brasil e você vai ter os dados de informação sobre o endereço completo. Tá? Então tá aqui toda a documentação, fica à vontade de ver. Ele dá exemplo de como é que você faz para colocar os valores. Se você colocar um CEP que não existe, o que ele vai te devolver. É importante você ler essa documentação, tá? Eu vou já testar de cara, só para você ver como é que a gente vai consumir. O exemplo do consumo é assim, ó. Eu vou chamar via CEP com BR barra WS barra. Aí eu vou pôr o número do CEP que o usuário vai digitar. E estou dizendo barra JSON barra para dizer que eu quero a resposta em JSON. Isso porque essa API também pode responder a resposta dessa requisição em formato XML. E não é o que a gente quer. JavaScript trabalha muito bem com JSON, porque afinal JSON é JavaScript Object Notation. Então é uma forma de escrever em JavaScript no formato de objetos. Então é perfeito para o que a gente vai usar. Então eu quero em JSON. Legal. Vamos fazer um exemplo disso. Vou pegar aqui essa linhazinha, então Ctrl C nela. Vou aqui numa segunda aba e vou colocar um CEP qualquer. Então, vou colocar um CEP que eu sei que existe para a gente testar. 11.030.600. Vou dar Enter e você vai ter então a resposta em JSON dos dados do endereço da Avenida Doutor Epitácio Pessoa, entre os números 312 e 576, lá do PAR. Ele é no bairro da Aparecida, na cidade de Santos, no estado de São Paulo, na região sudeste. Tem lá o código do IBGE e tem um monte de coisa, inclusive DDD. Perfeito? Isso tudo está sendo disponibilizado a partir da resposta em formato JSON que você está vendo da requisição que eu pedi para essa API. A interface sua aí no teu teste, se não ficar assim escuro, coloridinho, arrumadinho, é porque isso aqui foi montado por uma extensão do meu navegador, que você não é obrigado a ter, tá? Então, se você quiser ver exatamente como está aqui, você pode vir aqui no seu Google Chrome, vem nas extensões, vem no acessar loja do Chrome Store e você procura pela palavra JSON. Eu não vou instalar porque já está instalado, mas se você procurar pela palavra JSON, aqui eu estou com ela instalada é esse aqui, ó, o JSON Viewer Pro. A função dele é simplesmente renderizar mais bonitinho e colorido para eu ler melhor a resposta JSON, tá? Se você não tem esse cara ou está desativado, a resposta vai ser um texto comprido, feio, preto no fundo branco. Mas vai estar certinho, vai ser JSON do mesmo jeito. Legal? Mas é legal fazer os testes e você ter uma exibição interessante. Fica à vontade de testar aí a extensão também. O fato é que se eu mudar o CEP e eu colocar um outro CEP, por exemplo, 11.040.141, eu falei uma coisa e escrevi outra, não sei nem se esse CEP existe, e aí eu descobri que não existe. E a resposta também é um JSON, só que mais simplificado, dando a palavra erro com valor true. E a gente vai poder também trabalhar com essa informação na hora do consumo para saber se está certo o CEP ou se está errado o CEP. Então, essa API me retorna um JSON com os dados do endereço daquele CEP ou um JSON com a palavra erro com o valor true. Beleza? É isso que a gente precisa saber para consumir essa API
E é só isso que a gente precisa para fazer o nosso software. Estou aqui no código do meu app.js. Você vai observar que ele não tem praticamente nada. Esse projeto que eu te passei ele já está com um componente funcional separado, o chamado consulta CEP. O consulta CEP é um componente feito numa pasta do source local. Então eu fiz a importação desse elemento, dá uma observada aí na linha 3. Importe o consulta CEP, dá endereçamento local, pastinha consulta CEP, dentro da pastinha componentes, da pastinha source. Olha lá, source, componentes, consulta CEP, arquivinho index.js. Então, quando eu vou fazer a separação dos componentes funcionais, você cria uma pasta dentro da pasta componentes, põe o nome do componente e dentro você põe o arquivinho com o nome index.js. Legal? Também já está praticamente pronto, toda a interface dele está lá. Vamos bater o olho. O nosso arquivo app, então, se utiliza do Safe Area, para poder ter aí o cuidado das áreas problemáticas de tela. Se utiliza do meu componente e você está observando que só tem este componente dentro do meu Safe Area. Vamos ver o componente? Página index, está lá o nosso componente, vou ganhar espaço de tela para o vídeo, e você vai dar uma lida nesse conteúdo aqui e tirar as suas dúvidas, fazendo perguntas inclusive para inteligências artificiais, ou mandando aí um comentário no vídeo, que assim que for possível eu vou responder. Legal? Bom, o que eu usei? Vou falar rapidamente de novo, você tem tempo para ler isso aqui. A gente tem todos os componentes utilizados importados aqui em cima. Eu começo a minha renderização do componente com o Keyboard Avoiding View, que a gente já viu em vídeos anteriores, para saber se o comportamento é para iOS ou se é para Android. Se for iOS, eu vou alterar o padding ou eu vou alterar a altura, se for Android, para evitar que a área útil de utilização do meu aplicativo fique sobreposta ao teclado que abriu para eu digitar informações. Também usei o componente Touchable Without Feedback para fechar o teclado se clicado numa região não interativa. Aí o tecladinho fecha automaticamente. E como o formulário tem muitos itens e podem não caber na tela, joguei uma scroll view para poder conter todo o meu formulário. Formulário esse que tem um título chamado Informe Seu Endereço, uma view que tem uma labelzinha, né, um texto explicativo do que eu estou pedindo para o usuário e uma caixa de texto de interação para ele poder digitar. No caso da primeira linha aqui, do primeiro input container, eu tenho a informação que eu quero o CEP, uma caixa para ele digitar o CEP e um botão para ele apertar e procurar qual é o endereço daquele CEP. É aqui que vai estar a ação principal do nosso app. Legal? Depois bate o olho aí nas propriedades de cada text input, o que eu coloquei, para você entender o que está acontecendo. Maiores dúvidas sobre text input, tem um vídeo aí no canal. Volta lá, dá uma estudada e volta aqui. Então eu tenho uma caixinha para o CEP, o botãozinho que busca o endereço, e aí eu tenho várias caixinhas. Uma para endereço, que chama logadouro, uma para o número complemento, que não faz parte da API, ela não me dá isso não faz parte, o usuário é que vai ter que dizer. Um lugar para mostrar o bairro, um lugar para mostrar a cidade, um local para mudar o estado. Note que esses caras são editables false, portanto o usuário não pode alterar. O dado que vai estar ali dentro veio da API, a partir do CEP que ele digitou, ele só vai ler. Só o único que é editável é o número complemento, tá sem o editable, para poder então ele pôr o número da casa dele, o apartamento que ele mora e assim por diante. Legal? Então é só um formuláriozinho simples, nada mais do que isso, e um monte de design aqui para você brincar depois. Vamos executar esse servidor, vamos rodar esse aplicativo no emulador para você ver a interface simplificada que eu montei para este exemplo. Então vou lá, vamos dar um npx expo start e chamar no meu emulador. Perfeito, está aí a interface, super simples. Então a ideia é o usuário clicar na caixinha de CEP, o tecladinho vai aparecer, tecladinho numérico, ele vai pôr o número do CEP, 030-600, vai apertar o botãozinho, na hora que ele apertar esse botãozinho, eu fiz a requisição, a gente vai construir esse código, vou lá pedir para o ViaCEP qual é o resto dos dados, vou preencher o logradouro, o bairro, a localidade e o estado, e vou querer colocar o foco na caixinha de número, para que o usuário possa pôr o número e o complemento daquela casa. Beleza? Então nós vamos usar state, nós vamos usar referência e nós vamos usar efeito. Use state, use ref e use effect. Tá? Os três caras da biblioteca React. Show? Então vamos já puxar esses caras? Vamos lá. Lá em cima. Vamos fazer o meu import. Eu vou importar use state, que eu vou usar.
useRef, que eu vou usar para fazer as referências dos elementos, e eu vou usar o useEffect, todos eles a partir do meu React. Legal. Agora vamos discutir, eu não vou ficar digitando tudo aqui, comentando palavra por palavra, que o vídeo fica muito longo. Vamos discutir o que vai ser feito, aí eu acelero o vídeo. A ideia primeira vai ser, eu preciso de um state para cada dado. Um state para o CEP, um para o logadouro, um para o bairro, uma para a localidade, uma para o estado. Isso eu vou precisar. E também vou precisar de um state para guardar o número e o complemento que ele vai digitar posteriormente. Então, para cada um desses campos, eu vou criar um state. Show. 2. Eu quero saber quando é que eu estou fazendo o pedido de requisição. Porque se eu digitar o CEP e eu apertar o buscar, até que a resposta volte, lembra que ele é assíncrono, pode demorar um pouquinho, eu não queria dar a oportunidade de ele clicar no botão de novo. Então eu quero bloquear o botão se ele estiver ainda no processo de busca da informação. Então vou precisar saber se ele está carregando os dados ou não. Então mais um state para saber se está carregando ou não. O meu JSON de retorno pode voltar com erro. Se ele voltar com erro, eu vou ter que fazer uma alteração na tela dizendo, olha, está errado. Então eu vou ter que ter um state para impactar na tela e renderizar a informação do erro. Olha, o CEP não existe. Então um statezinho aí para também. Então vai ter um monte de state. Eu vou criar todos esses states agora. Então, como é que faz um state mesmo? É const, aí vai ter dois dadinhos lá dentro e o valor inicial no parênteses do state. Vão ter vários desse e eu vou dar o nome do state, o nome da função que vai alterar esse state e o valor inicial que eu quero para ele. Show? Vou começar pelo CEP, que é o primeiro campo. CEP, portanto, set CEP. E o valor inicial do CEP eu não tenho. Eu vou deixar texto vazio, para na caixinha ficar o textinho vazio, enquanto eu não digito o CEP. Vou fazer para todos os outros. Legal. Tá aí. Então criei um monte de states. CEP, logradouro, número, bairro, localidade e estado. Um state para saber se eu estou carregando os dados ou não. E um state para saber se deu erro ou não. Show. Onde vou usar esses valores, esses states na interface? Se você observar, cada um do text tem que representar dentro dele o valor daquele state. Então eu vou adicionar para essas caixinhas os values que eu quero que eles tenham. Então, dentro da primeira caixinha aqui, pode ser em qualquer ordem esses atributos, fica à vontade. Vou pôr na última posição aqui por enquanto. Vou colocar o value. Aqui eu quero o valor que representa o CEP. Então, CEP é o nome do meu state. Legal. O outro é o logradouro. Value, logradouro. Show. O de baixo vai ter o valor, value, do número complemento. Todos esses a gente citou lá em cima que eles estão valendo nada, né? Texto vazio. Então, o que vai ser mostrado é texto vazio. E ótimo, é isso que eu queria, tá excelente. O valor aqui é o do bairro. O de baixo é o valor da localidade, então value localidade. E aqui embaixo é o valor value do estado que eu chamei de UF. Legal? Pronto, já está aplicado. O valor inicial das caixinhas é absolutamente nada, texto vazio, que a gente definiu nos estados iniciais. Show! Já estou usando então todos esses. Sobre o loading, eu vou dizer que ele começa como false, porque afinal eu não comecei a carregar, não apertei o botão, então não estou carregando, false. E o erro eu vou deixar vazio, porque se não tiver nada para mostrar, não tiver erro, eu não quero renderizar nada na tela. Legal? Vamos cuidar desse erro aqui, já para facilitar a minha vida. Eu vou colocar aqui, depois da barra da linha, né, que representa a digitação do CEP, logo abaixo do botão, entre o view que tem a parte interativa da digitação do CEP e a primeira caixinha que é o logradouro, eu vou fazer um código aqui. Esse código vai ser assim, olha, se o erro voltou com erro, né, se a minha API devolveu o erro, eu vou mudar o estado desse state erro para alguma coisa diferente de nulo, e por ser diferente de nulo, eu quero mostrar na tela que aconteceu o erro. Eu vou renderizar um componente só para fazer isso.
Então, vou colocar assim, ó, o erro. Se você existe, se quiser usar um operador ternário também fica à vontade. Se você existe, você não é nulo, eu quero que você renderize um elemento de tela. Caso contrário, eu quero que você faça nada, nulo. Parênteses também. No primeiro parênteses, eu quero pôr um text adicional na minha página, para que eu tenha nesse text a exibição do erro, state de erro, que tem a mensagem do que aconteceu. Eu fiz um style para isso, então vou colocar um style aqui, e ele é o styles. Eu acho que eu chamei de erro. Vamos checar? Vamos olhar lá embaixo? Vamos lá no nosso style sheet. Erro. Então vai ser escrito em texto vermelho, margem 10, texto align centralizado. Então aqui no meio do caminho, se houver um erro, eu vou renderizar uma text nova no meio do caminho entre o botão e o logradouro, com a mensagem de erro em vermelho. E se não houver erro, eu não faço nada. Portanto, fica sem nada entre eles. Vamos simular para ver como é que fica? Eu vou pôr o valor inicial do erro como um erro sim, não vai ser nulo. Vamos colocar aqui erro teste. Erro de teste. Vou dar um Ctrl S. Você vai observar que então foi renderizado um text novo com o erro de teste, que é a mensagem que vai aparecer no retorno do erro da minha requisição ao via CEP. Legal? Estamos deixando tudo preparadinho para funcionar do jeito que a gente queria. Aqui vai ser nulo e então não aparece o erro na tela. Show! Tudo isso está legal, vamos brincar agora com o botãozinho de buscar endereço. O botãozinho de buscar endereço, eu quero ativá-lo ou desativá-lo conforme a situação do loading. Estou em processo de carregamento ou não. Inicialmente o loading é false. Então vou dizer para o meu botãozinho, você vai ter uma propriedade chamada disable, e esse disable vai ter um valor booleano true ou false. E eu vou me basear para saber se é verdadeiro ou falso justamente no loading, porque o loading vai ser verdadeiro ou falso. No exato instante que eu vou testar agora, o meu loading está valendo false. Beleza? Então ele está desabilitado, false. Portanto, ele está ativo. Quando por um acaso esse loading deixar de ser false, vamos testar pondo na mão o true, aí o botãozinho vai ficar desabilitado. Ele não vai poder ser clicado porque ele está com o disable igual a true. Disable igual a true, não funciona mais o botão. Ele vai ficar bloqueado enquanto a resposta não acontecer. Legal? Mas inicialmente deixa o cara clicar, deixa false, o botãozinho ficar ativo. Show? Estamos mexendo em todo o detalhe da interface para a gente poder então finalmente consumir o diabo do via CEP e descobrir o endereço do CEP. Vamos agora entender esse pedaço. Quando eu clicar no CEP e começar a digitar um valor, esse valor que eu quero digitar aqui tem que mudar o valor do state, para que eu possa manter o valor no state sendo exibido no CEP. Legal? Então vou usar o efeito de onChangeText. Vamos lá. Volta lá, cancela aqui, fecha. Deixa eu clicar onde não tem para fechar. Vamos lá colocar. Veja a primeira caixinha do CEP. Ele tem o estilo, placeholder, a determinação do tipo do teclado, o máximo de 8 dígitos. O botãozinho do teclado está dizendo que eu vou procurar por esse CEP e o CEP é sendo exibido. Cada vez que houver mudança nesse texto do CEP, eu quero mudar o CEP. Então eu posso chamar direto o meu setCEP. Se você quiser, pode fazer uma função arrow. Aí você vai ter o valor que está sendo digitado, dentro do parênteses. E aí eu vou pedir para chamar o setCEP com esse valor que está sendo digitado. Então eu estou mudando o state do CEP. Então vamos simular. Clicou aqui, comecei a digitar, ele está lá, 11.040.141. A cada clique que eu estou dando, e não posso dar mais de 8, porque tem max length, ele está mudando o valorzinho do CEP. Show. Tá legal pra caramba. Na hora que eu apertar o botãozinho buscar, eu quero buscar por esse CEP na API. Ou, se eu apertar esse buscar do tecladinho, eu também quero disparar a chamada da função. Então eu vou fazer mais uma chamadinha de propriedade que a gente já viu, que é o onSubmitEditing, dizendo que se clicar aqui no Enter dentro da caixinha, não preciso nem clicar no botão, vai fazer a chamada do buscar endereço. Então vamos fazer. Aqui embaixo eu vou dizer assim, ó, onSubmitEditing, vou chamar uma função que eu vou criar, que eu vou chamar de buscar endereço.
A função buscar endereço, obviamente, ainda não existe, então vai dar erro. Vamos criar esse cara. Lá em cima, eu vou fazer uma function que chama buscar endereço, e aí para de dar o erro de tela, porque agora a função existe. A primeira coisa que eu quero fazer é checar se o CEP está com o tamanho correto, porque eu dei um max length para ele, mas ele pode não ter usado, ele escreveu, sei lá, CEP1. Não tem CEP1, não preciso nem gastar tempo indo na API descobrir isso, então eu vou fazer uma validaçãozinha, vou perguntar se o valor do CEP, que é o meu state, se o tamanho desse CEP digitado é diferente de 8. Porque se for diferente de 8, eu não posso usar a API, porque a API está na documentação que procura por CEPs de 8 dígitos. Então, está errado. Se está errado, eu vou setar o erro para que o erro seja alterado o seu state, consequentemente gerado uma re-renderização de tela, aonde aquele operador ternário traz o erro para a tela em vermelho. Eu vou colocar CEP deve ter 8 dígitos. Tracinho, somente números. Não sei nem se vai caber essa frase tão grande na tela, qualquer coisa a gente faz uma redução aí para ficar mais bonito. Legal? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer e tendo em vista que está errado, eu vou embora return. Show. Ctrl S e vamos testar. Vou digitar aqui o númerozinho 1 e vou apertar o search, que é o meu OK aqui do meu teclado virtual. E aí ele já me disse, ó, esse CEP aí deve ter 8 dígitos, somente números. Então a gente vai poder completar isso aqui com 8 e aí passar desse ifzinho de validação. Legal. Uma vez que eu tiver já o CEP definido como o tamanho correto, eu agora posso começar a me preocupar em, primeiro, ter certeza que o teclado vai embora. Porque se eu já apertei, eu quero que ele vá embora, apesar de você ver que ele já foi embora, eu quero ter a segurança de que em qualquer dispositivo, com qualquer versão, o teclado vai embora. Então, keyboard.dismiss. Legal? Garantir que fechou. Aí eu quero dizer que vai começar o processo de loading. Então eu vou mudar o loading para true, porque eu vou fazer o pedido de requisição e o botão tem que ficar então bloqueado. Se deu tudo certo, não tem erro, pode ser que eu também tenha que tirar essa mensagem vermelha da tela, porque afinal tá feio ficar com o erro anterior, uma vez que eu já li o erro, já alterei o valor para um novo valor correto e mandei buscar. Então eu quero ter certeza de que o erro vai estar vazio, que não vai ter nada na tela para dizer que está errado. Apertou, vai sumir a mensagem. E aí, neste ponto, vai entrar a nossa requisição assíncrona com Axios. Legal? É nesse ponto que a brincadeira começa. Vamos dar um Ctrl S aqui e vamos apertar aqui o CEP. Vamos completar com 11.030.600 e vamos apertar o buscar. E aí você viu que ele bloqueou o botão, tirou a mensagem de erro e nesse momento estaria fazendo a busca. O que pode ser chato aqui no contexto do botão é que eu não estou apertando ele, né? Você percebeu que na hora que eu digito aqui, o próprio teclado tem o seu botão de buscar. Mas eu fiz um botão de tela que o usuário pode querer clicar nele. Então eu tenho que fazer disparar esse evento aqui também, a gente não fez. Então vamos arrumar esse detalhe. Vamos lá. Vou aqui no meu botão de tela e vou dar aqui o onPress dele. OnPress. E vou chamar a mesma função, buscar endereço. Legal? Porque aí eu posso buscar também por ele. Vamos dar um reload na aplicação para ele voltar com o botão ativo, porque agora o estado já está alterado. Então vou dar dentro do emulador um Ctrl M e apertar o reload. Agora eu posso pôr o CEP e não usar o buscar do teclado. Eu posso clicar no meu próprio botão. E aí ele vai fazer a ação também. Fazendo a sua ação, bloqueio o botão e teria disparado a nossa requisição. Legal? Então está tudo funcionando como esperado. O que falta agora é fazer a requisição usando o Axios para a gente poder brincar. Bom, eu não instalei o Axios, tá? Possivelmente na versão que eu te dei ele não está instalado, então vamos precisar instalar ele, que a gente não tem ele aqui para uso. Eu poderia seguir fazendo com o fetch do JavaScript, mas aí para quê, né? Se já fizeram a versão do Axios, como a gente discutiu, por que fazer com a versão velha? Então vamos instalar. Para instalar vou precisar parar a aplicação. Eu gosto de parar para não ficar rodando coisas que não estão no servidor. E na telinha do meu servidor eu vou dar um Ctrl C para parar o servidor e vamos fazer a instalação do pacote npm install Axios.
Dá um Enter e espera ele fazer a instalação. Beleza, está feito. Posso voltar a executar o meu servidor, npx expo start, e chamar no meu emulador novamente. Prontinho, vamos brincar com o tal do Axios. Axios, ponto. Aí eu vou dizer o método que eu quero. O que eu quero fazer é uma consulta a uma API. Portanto, o método de HTTP GET. Parênteses, e dentro dele, o texto da URL. O texto da URL a gente viu qual era. Vamos pegar de novo o exemplo? Tá lá? É esse formatão aqui. Pega, copia e vai para o VS Code e coloca aqui este endereço. Só que no lugar deste númerozinho aqui, não é esse númerozinho que a gente vai usar, é o númerozinho que está no CEP. Então vamos interpolar aqui e pegar o meu CEP, que é o meu state. Legal? Isso vai ter um then para aguardar a resposta da requisição. Vai chegar uma resposta que é a minha promise. Vou fazer então com que, neste momento, ele diga, olha, essa resposta tem um dado de JSON para ser exibido. Eu vou mostrar no console só para a gente poder ver, tá? Resposta.data, que é o campo que tem os dados dessa resposta em JSON. E pode ser que tenha dado algum problema, então vou pôr um catch. E nesse catch eu vou receber o erro. E nesse erro eu vou tratar esse erro fazendo alguma coisa. Também vou jogar um console de error, dizendo aqui qual foi o erro que aconteceu. Só para a gente poder testar. Legal? Bom, falei console, mas que console é esse? É o console do prompt, da tela do prompt. Então deixa eu fechar aqui e vamos abrir a telinha do prompt. Aqui nesse prompt, tudo que você colocar de console log, console error, para testar valor de variável, para ver o que está acontecendo e para saber o retorno de uma API, você vai poder expor ele aqui nessa tela preta para ver se está dando certo. Legal? Ou então põe na própria tela em algum componente, ou faz um alert. Fica à vontade de testar o que você quiser. Mas eu quero te mostrar esse. Então vamos lá. Significa que assim que o access fizer o pedido e a resposta chegar, eu quero que ele mostre a resposta para mim na telinha preta do console. E aqui, resposta.data será aquele JSON que o ViaCep me devolve. Ou o JSON com os dados do endereço, ou um JSON com a chave erro valendo true. Show? É isso que eu quero ver na tela. Depois a gente põe nos componentes de interação. Vamos só ver se está vindo a resposta da API, porque afinal a gente quer saber se está funcionando. Então vamos fazer isso. Eu vou deixar a tela do prompt na frente, vou digitar um CEP real, 11030600, e vou apertar o botãozinho ou dar o Enter no teclado, tanto faz, os dois estão chamando. Observa o que vai acontecer. Ele vai bloquear o botão, porque assim o loading começa. A gente não vai desbloquear ainda, porque eu não mandei desbloquear, mas tem que vir para a tela preta a resposta. Beleza, deu erro. Ótimo, adoro quando dá erro. Não vou tirar do vídeo o erro, eu quero que você acompanhe o processo. A gente queria usar a requisição assíncrona, a gente sabe que o Axios existe, a gente foi e instalou o pacote com npm install Axios e esquecemos de importar. Na hora da execução, ele tentou utilizar alguém que ele não conhece. Propriedade Axios doesn't exist. E é isso que aconteceu. De novo, já falei em outros vídeos, não tenha medo de erros, leia o erro, entenda o que faltou e arruma. Vida de programador é isso. Então vamos lá. Volta lá para cima e vamos importar o coitadinho porque eu esqueci. Então, import Axios from, e aí eu vou pôr o Axios aqui também. Axios, tá até na listinha aqui. Ctrl S para salvar. Vamos pedir para ele fazer a execução de novo. Tá lá, executou. Vamos ver se já apareceu. Não vai acontecer porque ele ainda não entendeu. Vamos disparar de novo. Vamos dar um reload. R para dar reload no aplicativo. Vamos esperar aparecer. Vamos pôr um CEP. 11030600 e vamos apertar o botãozinho. E aí a gente tem um erro de conexão de rede agora. Aconteceu um erro. Axios Errors Network Error. Qual é o erro que está dando aqui? O React Native ele é chatinho com o quesito de coisas online. Ele tem que ser seguro. Se você observar a linha da minha requisição, eu não pus nem o protocolo HTTP, muito menos que ele seria HTTPS. Então eu preciso colocar o HTTP
S dois pontos barra barra para garantir que o site ele é seguro, senão o React não deixa rodar. A gente já viu esse problema lá nas primeiras aulas quando a gente queria usar uma imagem hospedada. E a imagem hospedada tinha que estar num site de HTTPS, senão a imagem não era usada. Beleza, vamos testar de novo. Salva. Vamos dar um reload. Volta lá. Reload na aplicação, para ele entender que houve alteração no código. E vamos testar mais uma vez. 11.030, 600. E tá lá. Demorou alguns poucos segundos, acho que deu 1,5 segundo ou 2. E apareceu aqui no log, veja que está com a palavrinha log, que é console.log, o comando que eu usei. Veio exatamente o meu JSON com bairro, CEP, complemento, DDD, estado, tudo que tem sobre o tal do CEP 11.030.600. Se eu colocar um CEP que não existe, vamos colocar um CEP que não existe, mas aí o botão está bloqueado, mas eu consigo usar por aqui, vai. Vamos brincar assim mesmo, mesmo incompleto. Vamos colocar aqui o 11.44.000, sei lá se isso existe. Vou apertar o botãozinho e olha lá, log, erro, true. Então está voltando com erro porque esse CEP não existe. Eu deveria dizer então para ele CEP inválido. Legal? Mas o consumo da API está pronto. Só preciso agora pegar essa resposta e colocar na tela da forma ideal, da forma que o meu aplicativo precisa conversar com o meu usuário final. Show? Então agora vamos voltar para o VS Code e trabalhar com a ação do deu certo. O deu certo está aqui. Uma vez que deu certo, eu agora tenho que checar se esse certo realmente é certo, né? Deu certinho mesmo, não tem mensagem de erro, ou se eu já posso pôr os elementos na tela. Bom, como é que eu faço isso? Vou perguntar assim, ó. If, se existe erro em resposta.data, é porque tem a chave erro, e se tem a chave erro, eu preciso avisar que o CEP está inválido. Bom, vamos setar o erro? Sete erro, vamos colocar a frase CEP inválido. Assim ele fica sabendo que é um CEP que não está certo, ele precisa tentar de novo. Beleza. Tipo, a gente põe mais coisa para fazer aqui. Vamos falar, deu erro. Agora, se deu certo, vamos só mostrar no console um dado deles, só para a gente testar. Console.log, resposta.data.localidade. Vou pegar a cidade, tá? Só cidade para a gente ver se está funcionando. Vamos de novo. Ctrl S. Vou usar o próprio 11.0.404 aqui que eu pus, que está errado. Vou apertar, deixa eu chamar a janelinha para a gente ver. Aqui embaixo, hein? Vai dar outro erro true. Clicou, deu outro erro true, e porque o erro era true, tinha a palavra erro no meu JSON, eu fui lá e fiz um ifzinho, e aí eu coloquei na tela, ó, CEP inválido. Esse CEP está errado, não pode ir, esse não, está errado. Vou voltar lá, vou pôr um que existe. 11.030.600. Vou apertar o botãozinho e tá lá a nossa resposta, Santos, a cidade daquele CEP. Tá tudo legal, tá tudo funcionando. Vamos dar aí agora a exibição dos valores nas caixinhas. O que você imagina que vai ser? Se a caixinha mostra o state equivalente, basta então eu alterar os states para os valores que esse JSON me devolveu. E é justamente isso que eu vou fazer. Estando tudo certo, em vez de eu colocar no console log a localidade, eu vou pôr a localidade na state de localidade. E assim a localidade será exibida. Vamos testar? Salvei. Vou colocar aqui de novo o CEP e vou apertar o botãozinho. Veja que Santos já veio para a telinha, bonitinho. Basta replicar para os outros. Vamos fazer. Vamos fazer na ordem? Logradouro primeiro. Set logradouro. Vai lá na minha resposta, nos dados JSON e pega o logradouro. Logradouro. Show. Aí embaixo é o número. O número não é do JSON, deixa quieto, pula para o bairro. Set bairro, vai lá na resposta dos dados JSON, pega o bairro. Esses nominhos que eu estou pondo aqui depois do ponto data são os nominhos que a gente viu na API, no JSON de retorno, qual é o nome que ele está usando. A gente tem que usar o mesmo nome. A gente está lendo de lá. Depois da localidade vem o estado. Então, set o F. Aí eu vou lá na minha resposta, nos dados e pego a chave JSON que chama o F. Legal.
Vamos desbloquear o botão? Já terminei de mostrar os dados, já acabou, né? Tanto se desse erro como se desse acerto, eu já tenho uma resposta. Se eu já tenho uma resposta, então acabou o loading. Loading false. E com isso meu botão vai voltar a funcionar. Vamos testar? Vamos trocar aqui o CEP de novo, apertar o botãozinho e olha lá. Veio o endereço, veio o bairro, veio a cidade, veio o estado, desbloqueou o botão para uma nova busca. Agora eu vou melhorar o software, né? Agora é mais detalhe do que o detalhe, né? O programa está pronto. O que a gente queria fazer, a gente já fez. Já usamos o Exo, já fez a execução assíncrona, já consumiu a API. Vamos brincar um pouco mais. Uma coisa que eu quero fazer aqui que me incomoda. Supondo que eu estou fazendo uma busca sequencial de CEPs. Eu terminei de fazer essa busca e eu quero fazer outra. Na hora que eu quero fazer outra, eu quero apagar este CEP. Na hora que eu apaguei o primeiro númerozinho do final da frase, o logradouro que está ali embaixo já não é mais válido. Porque esse CEP nem existe. Ele acabou de ter um CEP de 7 dígitos que está errado. Então eu quero criar uma automatização. Olha lá o useEffect, que quando o valor do CEP mudar, ele tem que desconsiderar os dados de endereço que já estão preenchidos na tela, dizendo que está limpinho para começar uma nova busca de CEP. Legal? Então vamos fazer um useEffect para isso. Vamos lá. Vou subir e vou criar aqui um useEffect. Vamos lembrar a estrutura do useEffect. useEffect, parênteses. Dentro dele existe uma função, vou colocar um corpinho, e uma lista de dependências, um array de dependências. O array de dependências é o fato do CEP mudar. Então, houve valor de CEP alterado, vai disparar o efeito. Aí eu quero fazer o efeito. O efeito é limpar todos os states de endereçamento. Então vai ter toda uma sequência. Então vamos lá. Set logradouro. Você não é mais aquilo, você agora é o valor vazio de novo. Vou dar aqui um Ctrl S e vamos brincar. Começou tudo vazio. Vou pôr um CEP válido. 11040141. Buscar. Foi lá e fez, tá? Tá bonitinho lá o endereço. Agora eu vou clicar aqui e vou apagar uma letrinha. No que eu apagar uma letrinha, já sumiu todos os dados que estavam aqui, porque eu vou começar uma nova busca e o CEP é inválido, porque nem fiz a busca ainda. Volta lá o CEP, 141, buscar. Beleza, tá aqui os endereços. Isso é uma coisa que eu gostei. Então agora eu posso limpar o CEP, ele limpa automaticamente a tela, eu posso fazer uma nova busca. Show. Agora, se eu procurei por um CEP válido e eu já peguei o endereço, o que está faltando para o usuário fazer? Digitar o número e complemento. Eu queria que já viesse o cursor aqui para dentro para ele já colocar o número do apartamento dele, da casa dele, do local que ele mora. Então, acertou o CEP, preencheu o endereço, põe o foco na caixinha correta. Para usar foco de elementos de tela, vou precisar do use reference, que a gente ainda não colocou para funcionar. Vamos fazer funcionar. Vamos lá. O que eu quero fazer primeiro? Pegar a minha caixinha do número complemento lá na interface, que é essa text input aqui, e criar para ela uma referência. Então um deles aqui, uma nova propriedade que eu vou usar é o ref. E a referência vai ser o nome de um useRef que eu vou criar lá em cima. Então, vamos criar lá em cima. Sobe. Lá em cima, eu já disse que eu gostaria de usar useRef. Mas eu não criei nenhuma variável para guardar essa referência. Vamos criar. Const, vou chamar de caixa número, e ele vai ser um useRef, que a princípio está vazio. Eu não tenho a referência ainda. Volto lá embaixo com esse mesmo nominho e coloco esse nominho dentro da propriedade ref da minha caixinha. Pronto, está associado. É essa caixinha input que está se referenciando pela variável caixa número, que eu declarei lá em cima. Legal? Agora a caixa número já é alguma coisa conhecida, eu posso utilizá-la. Então vamos utilizá-la. Assim que o processo terminar corretamente, eu coloquei os endereços ali nas caixinhas e aí eu quero colocar
foco na caixinha de referência. Eu poderia fazer direto assim, ó, número, caixa número, né, que é o nome da referência, ponto current, ponto focus. É a sintaxe do use reference. Esse current representa o objeto ativo dentro dessa referência. E o focus é o comando JavaScript para pôr foco. Só que pode ser que de repente eu tenha falhado em colocar a referência e eu não quero que o meu aplicativo dê erro. Então é bom sempre fazer um ifzinho, né? Se a caixa número tem um elemento associado, tem uma referência, então aí a essa referência eu faço foco. Tudo bem? Vamos lá, vamos testar. Qual que é a expectativa? Vou pôr o CEP, vou mandar buscar, ele vai encontrar o CEP, vai preencher logradouro, vai preencher bairro, vai preencher localidade, vai preencher estado e vai pôr o foco na caixinha do número. Vamos ver? Vou lá, 11.030.600. Buscar. Olha lá para onde foi o cursor. Automaticamente caiu na caixa de número complemento. E aí o cara já pode digitar o que ele tem que digitar. Por que o teclado é textual e não aquele numérico? Porque no complemento ele pode escrever, sei lá, autos, apartamento, fundos. Então ele pode colocar aqui alguma informação textual e se eu colocar um teclado somente numérico, ele não vai conseguir pôr o detalhe do complemento. Legal? Então por isso o teclado não é um teclado numérico. Show! E aí ele digitaria lá, normalmente, apartamento, sei lá, número 44, 44, e aí você fala, ué, mas cadê? Não está entrando? Não, não está entrando. Eu preciso, a cada mudança de texto, guardar no state. A gente não fez isso. Vamos fazer. Do mesmo jeito que a gente fez o CEP, tá? Não sei se você lembra disso. Vamos lá? Na hora que eu digitava o CEP, eu precisava no onChangeValue, aqui, ó, onChangeText, mudar o valor do state. Vou ter que ter um desses para o numérico, para ele ficar guardando e reexibindo o valor do state na caixinha. Vamos lá, caixinha de número. Olha, você vai ter um onChangeText, que vai ter o valor digitado pelo usuário, que eu quero receber esse valor e colocar no número complemento, o valor que ele está pondo na tela ali no tecladinho. Então agora sim, se eu buscar pelo CEP, já pede pelo número, e eu posso colocar o número, sei lá, 33, espaço fundos. Tudo bem? O complemento aí dizendo que é o número 33 no fundo. Legal? E tá certo, tá funcionando. Meu formulário de cadastro aqui de endereço tá perfeitamente funcional. Último detalhe para a gente encerrar: no caso do CEP inválido, talvez fosse interessante recolocar o cursor na caixinha do CEP. Para isso eu vou precisar colocar mais uma referência para elemento de tela. Então vou fazer um const caixa CEP useref nulo. Aí esse nominho caixa CEP eu vou usar na caixinha do CEP. Vou colocar aqui uma referência a este objeto com o mesmo nome, para que no momento em que der um erro de CEP inválido, na resposta da minha requisição, dado que eu recebi a informação que tem erro, eu quero fazer uma perguntinha perguntando se na caixa do CEP existe uma referência atual corrente. E aí, havendo, caixa de CEP, current, focus, para colocar o foco de volta lá, para ficar bonitinho. E acho também interessante, de repente, colocar um set CEP vazio para limpar, uma vez que estava inválido, limpa e põe o foco. Legal? Dá um Ctrl S aqui e vamos testar de novo. Vou pôr um CEP válido primeiro, 11.040.141. Vou buscar, funciona. Se eu vier aqui e alterar o valor, ele já limpa a tela toda. E se eu colocar um CEP que não existe, que eu acho que esse não existe, vou buscar por aqui ou por aqui, tanto faz. Ele vai buscar. Na resposta, que demora um pouquinho da requisição, vai me dizer que é inválido. CEP inválido, limpou e pôs o cursorzinho para eu começar de novo. Legal? E aí, ao começar de novo, eu posso testar mais uma vez e ter funcionando novamente. Legal, concluímos o projetinho do Consulta CEP. Espero que você tenha gostado do projeto, entendido o Use Effect e ainda adorado o Axios para requisições assíncronas. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e me segue no Instagram em @proffred_ensina. Até o próximo vídeo.